Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Camila, eu sou web designer e programadora e hoje vamos estar dando continuidade ao nosso curso sobre o Bootstrap Script Case. Esta é a terceira aula e na aula anterior nós vimos como desenvolver a nossa página inicial, que é esta página aqui. E como foi dito na aula anterior, vamos continuar desenvolvendo a página de empresa e a página de contato. Tá? Eu já estou aqui com o meu arquivo index aberto, que foi o que a gente desenvolveu na aula anterior. Tá? Eu preciso, então, criar um arquivo chamado empresa.php. Então, vou criar aqui empresa.php. Pronto, nós já temos aqui o arquivo criado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar este código onde nós criamos o menu e o cabeçalho, e o código onde nós criamos o nosso rodapé. Então, vou voltar lá no arquivo index. Vou copiar aqui do menu para cima, para aproveitar o código. E vou copiar aqui do meu rodapé para baixo. E vou colar aqui. Tá? Fazendo isso e atualizando, nós já vamos ter, então, uma página empresa, porém sem nenhum conteúdo. Tá? Para a gente acrescentar aqui o nosso conteúdo da página empresa, eu vou voltar aqui no meu index. Tá? E vou copiar esse mesmo arquivo de container, essa mesma linha da classe container corpo início, tá? Que é o nosso corpo, que eu posso também utilizar ela lá dentro da nossa página empresa. Então, vou copiar aqui, vou colar aqui, tá? E como aqui eu estou abrindo uma div, eu preciso fechar essa div, certo? Executando isso aqui, nós já vamos ter o fundo cinza, porém, continuamos sem nenhum conteúdo. Agora, a gente vai acrescentar o conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui dois painéis. Então, vou vir aqui no meu W3 School. Vou pegar um will, na verdade. Vou pegar esse daqui, vou copiar. E vou colar aqui. Então, aqui dentro nós temos um will. Agora, nós vamos criar uma div class room. Vamos fechar essa div. Dentro dessa div class room, nós vamos criar duas divs com colunas, uma coluna de 4 e uma coluna de 8. Tá? Na coluna de 4, nós vamos acrescentar uma imagem. Eu já fiz o download da imagem aqui, ó, para ficar mais rápido, tá? Então, eu vou utilizar essas duas imagens aqui. Então, aqui dentro eu vou chamar a minha imagem, img-src, que é o caminho da minha imagem. Então, eu vou voltar na pasta raiz, depois vou entrar na pasta imagens e vou pegar o meu arquivo empresa 001. Opa, tem um hífen aqui, 001.jpg. Tá? Agora eu vou acrescentar a classe do Bootstrap, que deixa a minha imagem responsiva. Então, img responsive. E aqui no final eu vou acrescentar a barra para que a gente possa fechar a tag do img. Vou salvar, quando eu for lá na minha página, eu já vou ter então a imagem dentro de um will, que foi aquilo que a gente criou, né? Que é esse aqui, ó, views, não sei como é que chama, porque eu não sei falar muito bem inglês, mas é algo do tipo, tá? Então, a gente já criou, então já está aqui dentro. Agora, a gente vai acrescentar um texto. Aqui dentro dessa coluna de 8, nós vamos acrescentar um texto. Então, eu vou abrir aqui um H4. Dentro desse H4, eu vou acrescentar um texto do Lorem Y mesmo. E vou salvar, vou voltar lá na página empresa. A gente já está aqui com o texto. Tá? Eu vou acrescentar mais uma imagem, então, vou fazer a mesma coisa. Dentro dessa classe aqui mesmo, eu vou copiar e vou colar, porque eu posso utilizar o mesmo texto, não faz diferença. Vou só mudar aqui a imagem para 02, tá? Na verdade, eu vou mudar a posição. Aqui a primeira coluna vai ser de 8, a segunda coluna vai ser de 4. Aí, essa imagem aqui vai vir aqui para baixo, e esse texto vai lá para cima. Então, eu vou recortar o texto, a imagem vem para cá, e o texto vem aqui para cima. Pronto, vou salvar e vou atualizar lá na página. A gente já tem aqui a imagem e os textos, né? Então, agora vamos dar uma modificada nesse texto aqui para ficar uma fonte bonitinha.
Vou voltar lá, então. Vou acrescentar uma classe para esse texto, que vai ser text empresa. Vou acrescentar a mesma classe aqui para o texto de baixo, text empresa. E agora eu preciso modificar essa classe dentro do meu CSS, que já está aqui. Então, aqui eu vou acrescentar um comentário, que foi o meu CSS da página início. E lá embaixo nós vamos acrescentar o CSS da página empresa. Então, daqui para baixo agora nós vamos acrescentar o código CSS da página empresa. Então, eu vou atacar a classe text empresa. Então, essa classe, o texto vai ter uma cor, vou colocar um cinza para não ficar muito preto. Vai ter a fonte, vamos deixar o mesmo tamanho que a gente colocou, H4. Vou colocar um font weight normal, que eu não quero que fique em negrito. Deixa eu ver como a gente pode colocar. Acho que eu vou colocar só isso. Deixa eu ver como é que vai ficar. Ctrl S, atualiza. Pronto, a cor já ficou um pouco melhor. Vou modificar a fonte. Vou colocar um font size. Font size não, font family. Font family Helvetica. Deixa eu ver se vai pegar. Ó, pegou. Tá, o que a gente pode fazer também, vou mostrar para vocês como importar uma fonte do Google Fonts. Bom, aqui é o Google Fonts. Então, aqui eu tenho a opção de visualizar um texto, se eu quiser, um texto não, uma palavra, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser visualizar aqui uma fonte para minha logo. Aí nós temos aqui os tipos de fontes, tá? Você vai ver a fonte que vai te agradar. E eu vou mostrar agora como que a gente vai usar essa fonte. Eu vou usar um texto, então eu vou colocar aqui um texto. Vou colocar... hoje eu vou para Gandaia. Daí eu vou visualizar aqui a fonte. Deixa eu ver uma fonte que a gente pode usar. Ó, a gente pode usar essa fonte aqui, que é um Open Sans. A gente pode usar... Vou usar essa fonte aqui, ó. Tá? Então, quando eu for usar essa fonte, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, que use. Ele vai me direcionar para o site das fontes. Aí, se eu vier aqui, eu vou efetuar o download da fonte. Por exemplo, se eu quiser usar essa fonte dentro do meu CorelDRAW, se eu quiser usar dentro do meu Photoshop, se eu quiser ter essa fonte dentro da minha pasta de fontes do Windows, eu vou baixar essa fonte e vou colar dentro da pasta de fontes, tá? Mas como eu vou utilizar só no CSS, mas aqui embaixo ele vai me mostrar como que eu vou utilizar. Então, aqui no Import, a gente tem aqui a opção que isso daqui a gente vai copiar e colar dentro do CSS. Então, eu vou copiar. Vou vir aqui no meu CSS lá no início. Vou acrescentar um comentário. Importações. E aqui embaixo eu vou colar a importação da fonte. Tá? Vou salvar, vou voltar lá. E aí aqui ele vai me mostrar como que eu vou usar essa fonte dentro do CSS. Então, é isso aqui que eu vou copiar e colar aqui embaixo dentro do meu CSS, no lugar da fonte que eu tinha colocado. Agora, quando eu salvar e for lá dentro da minha página e atualizar, ele já vai me trazer a fonte que eu escolhi, tá? Só que o que acontece? Como a gente está importando essa fonte do Google Fonts, essa fonte aqui ela só vai ser visualizada se você estiver utilizando a internet. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você for utilizar uma fonte do Google Fonts, tá? Mas a gente já pegou aqui a fonte, então eu posso fechar. A gente já tem aqui a fonte. Eu vou dar um espaçamento aqui entre a primeira linha e a segunda linha. E vou acrescentar um texto, um pouco mais de texto e alinhar ele aqui à esquerda e aqui à direita. Então, eu vou vir aqui no meu empresa. Para dar um espaçamento entre as linhas, eu posso colocar aqui um BR, que é uma quebra de linha. Então, se eu colocar um BR e salvar lá na página, a gente já vai ter aqui um espaço, tá? Ou eu posso acrescentar também nessa primeira linha aqui um ID e colocar um margin top, tá? Eu vou deixar só com BR mesmo, vou até acrescentar outro BR. E agora eu vou alinhar o texto. O primeiro texto vai ficar alinhado à esquerda. E o segundo texto
vai ficar alinhado à direita. Vou colocar aqui mais um lorem Y. Aqui também. Ctrl S. Agora já tem um pouco mais de texto. Tá? Então, na página de empresa a gente vai fazer só isso aqui. Agora a gente vai, então, ir para a página de contato. Aqui, como não tem nenhuma página de contato criada ainda, ele deu a mensagem de que não existe, tá? Então, vamos criar a página de contato. Vou fechar a página de empresa. Vou deixar o estilo aberto, a gente ainda vai utilizar a página de estilo, o arquivo estilo. E vou criar aqui dentro da pasta páginas um novo arquivo com o nome contato.php. A mesma coisa que eu fiz na pasta, no arquivo empresa, eu vou fazer no arquivo contato. Então, aqui do corpo, vou copiar já direto do corpo. Aqui dessa div do corpo para cima, eu vou copiar e vou colar aqui. E depois da última div do corpo, como que eu sei que é a última div do corpo? Se eu vier aqui dentro do Sublime, se eu clicar aqui nessa última div, ele vai me mostrar já sublinhada a outra div aqui. Tá, e qual que é a div que fecha essa div aqui da classe 1? Aqui sublinhou, agora eu vou descendo, tá aqui, ó, sublinhado, tá? Então, dentro do Sublime, se eu estiver utilizando, quando eu clicar, ele vai me mostrar sempre uma ligada na outra. Então, eu vou copiar aqui dessa última até o final do HTML e vou colar aqui. Pronto, vou salvar. Vou executar e a gente já tem, então, a página de contato, porém, sem nada. Agora, nós vamos começar a incluir aqui dentro o nosso contato. Então, vou vir aqui. Opa. Na página de contato, a gente vai acrescentar, então, o formulário. Dentro do meu Bootstrap, eu tenho a opção de Forms, tá? Que é aqui, ó, ele tem alguns tipos de formulário. Alguns exemplos, tem o formulário em linha, tem o formulário em bloco, né, que ele é vertical, tem o formulário em linha, que é horizontal. Aqui ele tem os grupos de formulário, deixa eu ver o que é esse aqui. Tá, esse aqui é um exemplo. Ah, tá, esse aqui é sem o label, os outros são com label, esse aqui é sem o label, esse aqui é com o label. Esse aqui é com label, o outro é sem o label. Tá? E a gente tem aqui com o label no horizontal, ó, que é esse daqui, tá? E a gente vai aproveitar, então, esse código aqui. Vou vir aqui, vou copiar esse código. E dentro da minha página de contato, dentro do corpo, primeiro eu vou criar uma div com a classe will, que foi aquela que a gente viu. Aqui dentro a gente vai colar o formulário, tá? Eu vou dar uma indentada aqui. Pronto, já está indentado. Tá? E o que acontece agora, então? Aqui nós temos um formulário com o e-mail, com o password, que é a senha, com o Remember Me, que é a opção de relembrar quando a gente for acessar novamente. E aqui nós temos o botão de enviar, que é o Submit. Tá? Então, aqui onde tem e-mail, eu vou deixar o e-mail, só que eu vou copiar isso aqui. Eu tenho que copiar desde o form group, porque para cada input ele cria um grupo. Então, eu vou copiar desde o form grupo. Vou colar aqui em cima. E aí, deixa eu puxar isso aqui para cá. Vou colar aqui em cima, então. E vou modificar. Em vez de e-mail, vai ser nome. Nome. Aqui o tipo vai ser text. O ID, nome. E o placeholder
insira seu nome. Deixa eu salvar e executar, que eu quero ver como é que tá, para a gente poder modificar melhor. Tá, então aqui a gente tem o formulário. Esse daqui é o placeholder que a gente está utilizando, tá? O placeholder é o texto que vai ficar dentro do input. O label é esse de fora, então, esse aqui é o nome de fora. Aqui é o nome que vai ficar dentro do input, tá? Aqui é um ID para o input. Aqui é a coluna que a gente criou, né? Lembra que eu falei que cada coluna tem um tamanho, então aqui é uma coluna de 10. Aqui a gente está definindo o tipo de texto dentro do input qual que é. Então, aqui é um tipo de texto, e aqui é um tipo e-mail, e aqui é um tipo password. Tá? Então, cada input que você for modificar, for colocar, você vai ter que ver qual tipo que é. Tá? Tem o textiária também, que em vez de ser input, é um textiária que a gente vai usar também. Tá? Então, esse placeholder aqui eu não vou utilizar, porque eu já estou utilizando o label. Então, eu não quero placeholder. Tá? Então, aqui eu vou salvar. O nome já está pronto. Tá? Eu vou agora modificar o do e-mail e criar outros. Então, e-mail vai ficar a mesma coisa, só que eu vou tirar aqui o placeholder. Esse de senha não vai ter. E o checkbox de lembrar a senha também não vai ter. Então, eu vou tirar aqui. Esse submit vai ser enviar. E eu vou copiar esse grupo aqui do e-mail e vou colar ele mais 2 vezes. Então, uma vez para o assunto e a outra vez para a mensagem. Então, vou comentar aqui. Aqui é o nome. Aqui o e-mail. Aqui vai ser o assunto. E aqui vai ser a mensagem. Então, vou modificar aqui. Assunto. Com o tipo texto. E o ID. Assunto. Opa, letra minúscula. E a mensagem vai ser mensagem, tipo text. Não, esse input aqui nós vamos mudar, então eu vou dar um enter e vou colocar um textiária. Textiária é uma caixa de texto maior, tá? Então eu vou copiar a classe do Bootstrap, que é essa daqui, até o ID. E vou colar aqui dentro. Em vez de e-mail, vai ser mensagem. Então, esse daqui a gente não vai mais utilizar, posso retirar. Opa! Apaguei demais. Pronto. Salvando e executando, nós temos, então, o nome, o e-mail, o assunto e a mensagem. Tá? Se eu quiser aumentar essa caixa da mensagem, eu posso vir aqui no código, onde eu tenho textiária, e acrescentar rooms e definir a quantidade de linhas. Se eu colocar 10, ele vai ficar com uma quantidade de linhas grande, tá? Eu vou deixar como 5, ficou um pouco menor, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai acrescentar uma imagem aqui no meio, aqui nesse canto de contato, e o formulário vai ficar um pouco mais para cá. Então, vou pegar uma imagem aqui já. Imagens, contato. Vou colocar aqui PNG para a gente poder pegar já uma imagem sem cor de fundo. Deixa eu ver uma imagem para contato. Pode ser essa imagem aqui. Vou salvar ela como contato. Vou fechar. Então, agora a gente vai lá dentro do arquivo. Então, aqui a gente começou o formulário, tá? Vou comentar também. Início do formulário. E aqui onde fecha a tag do form, vai ser o final do formulário. Então, para a gente acrescentar uma imagem
no lado esquerdo e o formulário ficar no lado direito, a gente precisa criar uma linha com duas colunas. Então, vou voltar lá. Aqui dentro da div class Will, eu vou criar uma div classroom. Aqui dentro eu vou criar uma div class call sm4 e uma div class call sm8. Então, nessa daqui vai ficar a imagem e nessa daqui vai ficar o conteúdo do formulário. Então, vou já copiar aqui o formulário do início até o final. Vou recortar e vou colar aqui na 8, que é onde vai ficar o formulário. Então, recortei. Vou puxar um código um pouco para frente. Pronto. E agora a gente vai colocar a imagem aqui dentro desse com 4. Vamos lá, então. img, src, o caminho da imagem, ponto, barra imagens, barra contato, ponto, png. Vamos adicionar a classe img responsive. E acho que não vai precisar do widget, vamos ver. Ctrl S, deixa eu já colocar aqui a tag center para centralizar a imagem. Opa. Ctrl S, atualiza lá na página. Então, aqui a gente já tem a imagem, tá? Ela é PNG, então ela está com fundo transparente. E aqui nós temos, então, o formulário já de contato. Então, agora a gente vai começar a desenvolver o PHP por trás do nosso formulário de contato, tá certo? Para isso, nós vamos precisar efetuar o download da classe de envio de e-mail PHP Mailer. Eu vou pegar aqui o link e já volto. Já peguei o link, vou colar o link aqui. Tá? Aqui é o GitHub, tá? Então, essa classe aqui, PHP Mailer, a gente vai baixar ela, vem aqui no canto, download zip. Então, eu vou vir aqui na pasta mini curso, vou criar uma pasta chamada PHP Mailer. E vou colar dentro dessa pasta. Vou salvar dentro da pasta. Salvou, vou pedir para mostrar na pasta. Vou descompactar. Tá? Vou abrir aqui. Então, algumas coisas aqui a gente vai deletar porque a gente não vai usar. Então, esses três aqui nós não vamos utilizar. Esse daqui, esse e esse nós não vamos utilizar. Esses três nós não vamos utilizar, nem este. Aqui também nas pastas nós não vamos, essa aqui nós vamos e essas aqui nós não vamos. Dentro da pasta linguagem, a gente vai utilizar somente a linguagem português Brasil, que é essa daqui. Então, eu vou dar um Ctrl A e vou desselecionar a linguagem português e vou deletar o resto. Tá? Então, a gente vai ficar só com esses aqui. Vamos deletar mais aqui. Esse daqui a gente não vai usar, esse daqui a gente não vai usar e esse daqui a gente não vai usar. Então, são só três. A classe PHP Mailer, a classe smtp.php e a classe PHP Mailer Autoload. Tá? Então, essas três aqui nós vamos utilizar junto com a linguagem. Tá? Então, agora a gente vai fazer a chamada e criar um arquivo para enviar o e-mail. Vou fechar essa pasta aqui, vou lá, vou fechar aqui, esse link aqui eu vou deixar disponível para vocês depois também, tá? Então, vou fechar aqui, vou lá dentro do meu arquivo contato.php. Então, estou aqui dentro do meu contato.php, o que eu vou fazer primeiro? Dentro do form eu vou adicionar um action, que é a ação. O que significa? Quando eu clicar no meu botão enviar, ele vai executar esta ação aqui. Tá? Eu vou deixar sem nada por enquanto, então vou colocar um sustenido. E dentro de cada input eu tenho que acrescentar um name para que eu possa pegar esse valor do name depois pelo método post, tá? Vamos acrescentar já aqui também um método também que a gente vai utilizar, que é o método de envio. O método get, ele é enviado por URL, por exemplo, aqui eu tenho contato.php. Quando eu estiver utilizando o método post, eu clicar no botão enviar, ele vai me passar, por exemplo, assim, ó, se eu tiver um nome, o campo nome, ele vai me passar name igual a Camila, tá? Então, o método get, ele vai te passar o resultado do input
aqui através da URL. O método post, ele passa o mesmo valor do input, só que ele passa escondido. Então, é um método mais seguro. O método get não é seguro, o método post é mais seguro, mas um pouco mais lento. Tá? Mas nós vamos utilizar o método post porque a gente não quer que ninguém veja as informações do usuário. Então, aqui a gente vai dizer que o name do input é nome. Aqui o name vai ser e-mail. Aqui o name vai ser assunto. E aqui no text area name mensagem. Tá? Ctrl S para salvar. Agora a gente precisa criar um arquivo que vai efetuar este envio de e-mail. Tá? Então vou vir aqui, vou fechar essa tag do PHP Mailer, essa pasta PHP Mailer, vou clicar aqui em páginas, ou melhor, vou criar direto aqui dentro dessa pasta aqui do PHP Mailer. Então, eu vou criar aqui dentro, ó, deixa eu já deletar ali, ó, tá vendo que aqui está o zip, né? Vou entrar lá para deletar o zip, que eu não deletei ainda. Deixa eu deletar. Vou deletar esse zip aqui. E vou fazer o seguinte, vou tirar esses aqui dessa pasta e trazer para cá, para ficar mais fácil, tá? Essa aqui eu posso deletar. Então, agora a gente tem a pasta PHP Mailer com os arquivos, tá? Beleza, agora a gente vai vir aqui e vai criar dentro da pasta PHP Mailer um novo arquivo chamado envia-email.php. Tá? Então, quando a gente clicar aqui no botão enviar, a ação vai ser acessar a pasta PHP Mailer no arquivo envia-email.php. Tá? Então, quando eu clicar no botão Submit, no botão Enviar, ele vai acessar a minha pasta PHP Mailer, o meu arquivo envia e-mail PHP. Agora, a gente vai começar a desenvolver este arquivo. Então, vou vir aqui no envia e-mail, vou fazer a chamada dos dois itens que eu vou utilizar dentro dessa pasta aqui, que vai ser o class.phpMailer.php e também require, que é como se fosse um include, tá? Então, a gente está incluindo estes dois arquivos dentro do nosso arquivo envia e-mail. Então, eu vou incluir também o class.smtp.php. Tá? Então, estes dois aqui é o que a gente vai utilizar. Vou dar um Ctrl S. O que a gente precisa fazer também é fazer a conexão com o banco de dados. Tá? Por quê? Porque dentro do banco de dados eu vou ter salvo lá o meu e-mail e a minha senha para acessar o meu servidor de e-mail e poder enviar o meu formulário de contato. Tá? Eu já tenho aqui um arquivo de conexão com o banco de dados, eu vou copiar ele e colar para a gente não precisar fazer tudo desde o início, mas eu já explico para vocês como é que faz. Bom, dentro da pasta minicurso, eu criei um arquivo chamado conecta_bd, tá? E coloquei esses dados aqui. O que acontece? Aqui é o char7, tá? Que é a linguagem que o meu banco de dados vai utilizar. Aqui é o meu localhost. Aqui é o meu usuário do localhost. Aqui é a minha senha do localhost, tá? Que é o localhost é a minha máquina, tá? Então, é a senha da minha máquina. E aqui é o nome do meu banco de dados que eu vou estar utilizando. Aqui eu faço a conexão com o banco de dados, passando o host, o usuário e a senha. Se der algum erro de conexão, ele vai me trazer uma mensagem de erro na tela. Aqui eu estou fazendo a seleção do meu banco de dados, passando o nome do banco, tá? E o meu resultado da conexão. Se der erro, também vai me trazer uma mensagem na tela. Então, este daqui é o meu arquivo de conexão com o banco de dados. Eu preciso chamar esse arquivo dentro do meu envia e-mail. Então, eu vou utilizar um include. Include e o caminho. Aqui dentro eu vou colocar ponto barra e vou colocar, como esse meu arquivo aqui, conecta.bd, está dentro da minha pasta minicurso, vou apenas chamar esse meu arquivo. Então, conecta_bd.php. Tá? Fazendo isso aqui, eu já tenho então a chamada da minha conexão com o banco de dados
e tenho a minha chamada dos arquivos do PHP-Mailer que a gente vai utilizar. Então, o que acontece? Esse aqui é o código, tá, que vai fazer o envio do nosso e-mail. Então, aqui foi o que a gente incluiu, tá? E aqui a gente vai fazer o quê? Aqui a gente vai criar o nosso select, que é onde a gente vai buscar os dados. Então, aqui eu estou fazendo a variável SQL, recebendo a query, select, nome, e-mail e senha da tabela, meus dados. Aqui eu estou verificando o retorno, ou seja, se essa variável aqui não estiver preenchida ou der algum erro, ele vai me trazer uma mensagem na tela. Não foi possível executar a consulta. E vai sair, então, do meu SQL, tá? Se não der nenhum erro, ele vai prosseguir. Aqui ele está pegando o resultado, as colunas, as linhas do nosso SQL. E aqui ele está pegando os dados da nossa tabela, tá? Que foi o que a gente pegou aqui. Então, tnome vai receber a coluna 1, tmail vai receber a coluna 2, que no caso começa do 0, né? Então, vai 0, 1, 2, tá? E por que rum 0? Porque aqui eu estou definindo que a variável se chama rum, tá? Mesmo que sejam colunas, eu estou definindo que a minha variável se chama rum. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É só um nome de variável. Então, o meu tnome recebe o nome, que é a posição 0, o e-mail recebe o e-mail, que é a posição 1, e a senha recebe a senha, posição 2. Aqui eu estou pegando os dados do formulário através do método post. Então, o que eu preciso colocar? Cifrão, underline, post. Aqui eu preciso colocar o nome, que foi o que eu passei lá dentro do meu input, né? Que é aqui, ó, onde a gente acrescentou dentro do input aqui, ó, name, nome, tá? Então, isso daqui é o que a gente vai pegar através do post, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, aqui eu peguei o nome, aqui eu estou pegando o e-mail, o assunto e a mensagem. Aqui a gente está abrindo a classe PHP-Mailer e setando a linguagem. Aqui a gente está fazendo a configuração com o servidor de e-mail. Eu estou utilizando o servidor de e-mail Gmail, tá? Então, eu estou passando aqui o meu e-mail e a minha senha. A porta eu uso sempre a 587 e o tipo de segurança TLS. Tá? Aqui são os dados de quem está me enviando o e-mail. Então, eu vou pegar do formulário o e-mail e o nome. Aqui eu estou fazendo a configuração do SMTP, tá? Isso aqui praticamente sempre padrão, então eu vou passar o host. O resultado, o valor aqui da autenticação é true. Depois eu vou passar o username, que é o que está sendo preenchido aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem variáveis recebendo os valores que eu estou passando da minha tabela, tá? Ó, a configuração do servidor de e-mail são valores da tabela aqui, e eu estou preenchendo essas variáveis. Então, aqui eu estou passando o username, password, a porta e a segurança também, que foi o que a gente definiu aqui, ó. Tá vendo? Aqui depois eu tenho a configuração de destinatário, tá? Que eu estou fazendo aqui, recebendo from, tá? Então, aqui está from name, e depois adicionar replay, tá? Então, é para quem eu vou replicar a mensagem, que também está recebendo aqui, ó, que é do formulário, tá? Ó, formulário e-mail, formulário nome. E aqui é para quem eu deverei retornar a mensagem. Então, quando a pessoa vier aqui na minha página de contato, digitar aqui, por exemplo, Camila, o e-mail da Camila, o assunto e a mensagem, clicar em enviar, eu vou receber um e-mail dessa pessoa. Na verdade, eu vou receber um e-mail do meu e-mail com o e-mail da pessoa que está me enviando, como se eu tivesse que responder para essa pessoa. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês direitinho quando eu receber o e-mail como é que funciona para vocês entenderem. Então, vou voltar aqui. Tá? Aqui vai ser praticamente a mesma coisa. Aqui vocês não vão alterar muito. Vocês vão modificar mais lá para cima, que vai ser as variáveis recebendo, tá? Então, aqui, ó, a configuração do HTML. Eu estou dizendo que o meu envio de e-mail vai ser HTML, definindo um char set. Aqui a quantidade de itens por linha. Então, vai ser até 70 caracteres por linha. Quando chegar em 70, ele vai quebrar. Aqui eu estou colocando o assunto da mensagem, a mensagem, e aqui seria a mensagem sem o HTML, tá? Eu deixei com HTML mesmo, caso eu vá acrescentar, mas eu não tenho nenhum HTML na mensagem. Então, se vocês forem utilizar, se vocês forem, por exemplo, colocar aqui nesse body
um HTML mais bonitinho, em vez de passar só a mensagem, forem enfeitar essa mensagem aqui que vocês vão receber, aqui embaixo vocês vão ter que receber a mensagem sem esse HTML, tá? Porque é só uma mensagem sem HTML caso dê algum problema aí na configuração do e-mail de envio. Então, aqui ele vai fazer o envio do e-mail e aqui ele faz uma verificação de retorno. Então, se o e-mail foi enviado, ele vai me retornar, vai voltar para a minha página de contatos retornando 1. Se o e-mail não foi enviado, ele vai retornar para a minha página de contatos passando 2. Então, 1 e-mail enviado, 2 e-mail não enviado. Então, eu vou salvar aqui, vou lá na minha página de contatos, vou atualizar. Tá, agora eu vou colocar aqui alguma coisa, Camila, vou colocar um e-mail, assunto teste, mensagem teste e vou enviar. Então, ele tem que me trazer, se o e-mail foi enviado, ele vai me trazer 1. Se não foi enviado, ele vai trazer 2. Ó, foi enviado, então ele me retornou 1 aqui em cima, tá? Eu vou abrir o meu e-mail aqui para ver. O Gmail. Então, tá aqui o e-mail, ó, já recebi aqui o e-mail, ó, com o assunto teste e a mensagem teste, ó, assunto teste e a mensagem teste. Então, ele me diz aqui, ó, o e-mail foi enviado de, que é o meu servidor de e-mail, e eu devo responder para o e-mail que eu acrescentei lá, tá certo? Então, esse daqui vai ser o envio de e-mail. Se você estiver utilizando o servidor de e-mail Hotmail, você vai mudar aqui para e-mail, se eu não me engano, smtp.mail.com, tá? Mas como eu estou utilizando o Gmail, então é Gmail, tá certo? Isso aqui você vai configurar de acordo com o seu servidor de e-mail. Se for também um servidor próprio de vocês, né, que vocês tenham contratado um servidor de e-mail, vocês vão modificar de acordo com o servidor de e-mail de vocês, tá? Então, aqui a gente já está fazendo o envio de e-mail, eu já recebi aqui o e-mail de teste, tá? Se eu acrescentar aqui um outro nome, vou acrescentar aqui um nome Josefina da Silva, com o e-mail, vou inventar um e-mail qualquer, josefina.silva@hotmail.com, e-mail da Josefina, teste de envio de e-mail, tá? E vou enviar. Ele tem que me retornar 1 aqui após o envio de novo. Bom, retornou 1, tá bom? Atualizou e me retornou 1. E eu já recebi aqui o e-mail, ó. Ó, Josefina da Silva foi quem me enviou o e-mail com o conteúdo texto de envio de e-mail. E aqui tá para quem eu devo responder, ó. Responder a josefina.silva@hotmail.com. Tá certo? Então, aqui a gente já está recebendo e-mail. O que a gente vai fazer agora é utilizar esses alertas aqui do Bootstrap, tá? Para poder mostrar para o usuário na tela se o e-mail dele foi enviado ou não. Porque só com isso aqui, o usuário não vai saber se o e-mail foi enviado ou não. Então, a gente vai acrescentar aqui uma caixinha de alerta para mostrar para ele que foi enviado. Tá certo? Então, eu já vou copiar aqui o primeiro, que é o envio com sucesso. Vou vir aqui na minha página de contato e vou deixar colado aqui antes do corpo, tá? Eu não vou utilizar antes do corpo, vou utilizar depois, mas vou deixar colado aqui já para a gente poder ver depois. E vou copiar também esse daqui em vermelho, que é o Danger, que é o envio com erro. Quando não for enviado, ele vai mostrar uma mensagem em vermelho. Então, aqui, já vou colocar aqui o nome, vou colocar EBA, ou OBA, OBA, vírgula, aí que eu vou colocar uma mensagem, seu e-mail foi enviado com sucesso, tá? Então, aqui eu tenho a mensagem já, se o e-mail for enviado, e aqui vai ser outra mensagem, ops. Seu e-mail não foi enviado. Tente novamente mais tarde. Aqui eu vou acrescentar assim, seu e-mail foi enviado com sucesso, estaremos retornando em breve. Tá? Então, a gente já tem as duas mensagens, agora a gente vai fazer a validação para quando o retorno for 1
ele vai mostrar esse daqui, quando o retorno for 2, ele vai mostrar esse daqui. Então, aqui dentro do corpo do site, antes de começar o formulário, eu vou fazer essa validação. Então, eu vou abrir a tag PHP, vou abrir o PHP, né, o código do PHP e vou fechar. Aqui dentro eu vou fazer o quê? Eu primeiro preciso testar se a minha variável de retorno está preenchida. Então, eu vou fazer if set, que é para testar se está preenchida. Post não, get. Como a gente está passando aqui pela URL, ó, aqui a gente está recebendo pela URL, né? Então, é o método get. Então, eu vou receber como get. Vou fazer aqui if set get o nome da variável, que é hat. Então, se a variável de retorno estiver preenchida, ele vai fazer mais uma validação. Ele vai verificar se essa variável de retorno, ele vai verificar se o meu get hat vai ser igual a 1. Se for igual a 1, echo. O echo é para mostrar na tela uma mensagem em PHP, tá? Então, e-mail enviado. Else if, que é se for igual a 1, e-mail enviado. Se não, se for igual a 2, echo, e-mail não enviado. Tá? Vou fazer um teste já com isso aqui. Então, vou salvar. Eu preciso comentar esse código aqui para não dar erro, então eu vou comentar ele. Porque senão, na verdade, ele não vai dar erro, ele vai mostrar na tela e eu não quero que ele mostre, né? Então, vou vir aqui, vou lá no site e vou atualizar. Deu erro, deixa eu ver o que foi. Foi aqui, ó, esqueci o ponto e vírgula, tá? Deixa eu dar uma indentada aqui para a gente visualizar melhor. Então, se for enviado, retorna e-mail enviado, se não, retorna e-mail não enviado. Vou salvar de novo e atualizar lá. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Para não ter que fazer todo envio de e-mail, eu vou vir aqui, vou colocar um ponto de interrogação, a variável hat, recebendo 1. Ou seja, está recebendo 1, então quer dizer que foi enviado. Quando eu der Enter, ele tem que me mostrar uma mensagem aqui de que foi enviado. Ó, e-mail enviado. Se eu alterar para 2, e-mail não enviado. Tá? Então, agora a gente vai colocar lá aquele código que a gente fez para ficar bonitinho. Então, eu vou copiar aqui. Então, aqui onde tem e-mail enviado, eu vou apagar, vou fechar o PHP e depois vou abrir o PHP de novo. Aqui onde fechei o PHP é onde eu vou colocar o HTML da mensagem. Então, eu vou vir aqui e vou colar isso aqui. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Pronto. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Fecho o PHP, dou um espaço, abro o PHP de novo e vou copiar esse daqui. Copia e cola aqui. Agora eu vou salvar e executar lá. Já trouxe a mensagem aqui, ó, tá com retorno 2, já trouxe a mensagem. Se eu alterar esse retorno para 1, ele vai me trazer a mensagem verde. Tá? Então, isso aqui eu posso colocar, posso fazer de acordo, vocês podem fazer de acordo com o que vocês acharem melhor. Tá certo? Vou voltar aqui, vou apagar isso aqui, a gente já utilizou, não vai mais utilizar. E vou comentar isso aqui para ficar melhor de entender. Vou colocar aqui, ó. Verifica se a variável de retorno está preenchida. Aqui ele verifica se a variável é 1, que significa que foi enviado. Vou copiar aqui e vou colocar aqui embaixo. Se a variável de retorno for 2, significa que não foi enviado.
tá? E aqui são as mensagens de alerta. Então, aqui eu abro o if, vem até aqui embaixo, ó, tá vendo que tá com um sublinhadinho aqui, e ele vem até aqui embaixo. Aqui eu abro um outro if, que está começando aqui e vem até aqui embaixo. E aqui um outro if. Se você não entende muito de PHP, sugiro você a procurar aí um mini cursinho sobre estrutura de ifs, de decisões em PHP, tá? Para você entender melhor. Tá bom? É sempre bom estudar um pouco do PHP também quando estiver utilizando HTML. Então, aqui a gente já tem, então, a nossa página empresa, bonitinha, e a nossa página contato. Então, quando eu envio um e-mail, ele vai me retornar que o e-mail foi enviado. Eu vou testar novamente aqui, vou colocar um nome aqui, Márcia, para testar. E-mail, colocar Márcia, @scriptcase. Márcia não vai receber nada, mas é só para mostrar para ela. Assunto, e-mail de teste da Márcia. Estou enviando este e-mail para teste. Aguardo retorno. Tá? Então, aqui eu vou colocar agora em enviar. E ele vai me mostrar aqui a mensagem de e-mail enviado. Ó, oba, seu e-mail foi enviado com sucesso. Estaremos retornando em breve. Vou abrir aqui o meu Gmail de novo, para mostrar para vocês que eu recebi a mensagem. Então, tá aqui, ó, e-mail de teste da Márcia. Vou abrir, ó, aqui tá o conteúdo que eu coloquei. Aqui apareceu até a foto da Márcia, né, porque eu coloquei o e-mail dela, então é para ela que eu deveria retornar. E tá aqui, ó, responder a marcia@scriptcase.com, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês como criar uma função JavaScript que altera a imagem conforme a gente vai passando o mouse em cima do menu. Tá, vamos colocar essa imagem aqui, conforme a gente vai passando o mouse, ele vai alterando essa imagem. Eu vou lá no meu arquivo, tá? Eu vou colocar aqui dentro do index mesmo, tá? Depois a gente copia e cola lá nos outros. Eu vou fazer, eu já tenho aqui as imagens, tá? Eu vou utilizar essa imagem aqui, essa daqui, então eu já baixei as imagens. Aqui, onde eu tenho o meu texto mini curso, eu vou acrescentar aqui a minha imagem. Então, eu vou copiar essa daqui de cima, tá? Que eu já tenho praticamente pronto, e vou só trocar aqui o nome da imagem, que vai ser a minha imagem inicial, que é essa daqui, tá? Então, eu vou salvar, vou definir aqui uma largura para minha imagem de 50 pixels, vou dar um Ctrl S e vou atualizar lá, eu já vou ter a imagem, tá? Ele deu esse espaçamento aqui, eu vou definir uma posição absoluta, então, para ele, porque definindo uma posição absoluta, ele vai ficar junto ao meu mini curso, no mesmo conteúdo do meu mini curso. Então, eu vou voltar aqui, vou colocar um style aqui dentro mesmo, position absoluta, vou salvar e vou atualizar. Pronto, agora já está aqui a minha imagem com o texto do bonitinho. Agora a gente vai criar a função JavaScript. Vamos voltar lá no arquivo. Aqui no head, eu vou abrir um script, vou salvar e vou fazer uma function com o nome muda foto, recebendo a foto, tá? Vou salvar. Agora eu vou vir aqui na minha imagem, vou adicionar um ID, vou chamar esse ID de ícone, e vou voltar aqui dentro e vou colocar document get element by ID, entre aspas duplas, o ID, ponto src, que é o que eu vou atualizar, então eu vou atualizar aqui o src recebendo a foto, ponto e vírgula. Agora eu vou vir aqui dentro do meu menu, na minha LI, que é onde eu vou alterar quando eu passar o mouse, né? Eu vou colocar on mouse over, que é quando eu passar o mouse em cima, ele vai chamar a minha função muda foto, passando o caminho dentro de aspas simples, porque a gente já tem aspas duplas aqui. Então, dentro de aspas simples, ponto, barra, a pasta imagens.
e o nome do arquivo, que vai ser home.png. Vou fazer a mesma coisa para os outros, vou copiar aqui, vou colar em todos os outros. E vou mudar só o nome, então aqui vai ser empresa, aqui vai ser produtos, e aqui vai ser contato i. Vou salvar, vou lá na minha página, vou atualizar. Então, quando eu passo o mouse, ó, ele alterou porque eu coloquei o ID no lugar errado. Deixa eu voltar lá. Tá aqui, ó. Coloquei o ID aqui na minha imagem. Eu já tinha colocado o ID antes. Então, agora sim, vou salvar e vou voltar lá e vou atualizar. A minha empresa perdeu a utilização. Deixa eu ver o que eu fiz aqui na empresa. Não fechei aqui, ó. Quando eu fui colar, eu esqueci de fechar, deu algum problema, agora sim. Vou voltar lá e vou atualizar. Pronto, então quando eu passo o mouse, tá, ele já tá mudando a foto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um mouse alt, que é para quando eu tirar o mouse de cima do link, ele voltar para minha foto padrão. Então, vou voltar lá no meu arquivo, do lado de mouse over, eu vou colocar mouse alt, e vou fazer a mesma coisa que está aqui. Só que, ao invés de eu passar na foto home, eu vou voltar para minha foto padrão, que se chama WD. Vou copiar e vou colar a mesma coisa para todos também. Agora, salvando e voltando lá e atualizando. Agora sim, ó, eu passo o mouse e quando eu tiro, ele sai, quando sai o mouse de cima, a imagem volta ao que era antes, tá? E isso funciona também em modo responsivo. Então, se eu tô aqui, quando eu passo o mouse, ele muda, tá? Só que daí a gente precisa alterar em todas as páginas, tá? Eu já alterei aqui para adiantar, mas você vai precisar colar esse mesmo código aqui em todas as páginas. Então, o que eu sugiro? Vem aqui, desde aqui da onde abre o script, até aonde fecha o nav. Então, vem aqui, copia, e aí vai nos outros arquivos que você já criou, e cola aqui, ó. Desde onde fecha, que eu já colei, desde onde começa aqui o script, até o final do nav, tá? Então, na aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai, então, fazer a página produtos e vai criar também um sisteminha que vai gerenciar aqui a nossa tabela de postagens e a nossa telinha de produtos, que nós vamos ter aqui alguns produtos que vão ser cadastrados dentro do Script Case. Tá? Então, eu espero vocês na próxima aula. Até mais!